Antes de mais nada, gostaria de fazer algumas considerações que acho de extrema importância antes de nós falarmos sobre o tema dependência emocional. As pessoas podem estar se perguntando, mas o que é isso? O que isso pode me ajudar na minha maternidade, enquanto ser uma mãe melhor? Vou explicar. O motivo de ter escolhido esse tema recai sobre a percepção que tenho notado nos últimos tempos de uma quantidade muito grande de mães, mulheres que recorrem, que têm uma demanda por terapia, procuram ajuda psicológica por terem ingressado em relações extremamente corrosivas, relações prejudiciais que, de um jeito ou de outro, acabam afetando a maternidade plena. Nós vamos elencar várias situações, vários modelos, e eu espero que ajude muito a vocês. Antes de mais nada, é importante dizermos o seguinte: o que diferencia o homem dos demais animais? Podemos dizer que o homem tem uma necessidade enorme da dependência para se constituir enquanto sujeito. A necessidade de ser protegido, de ser amparado pelo outro, nos faz ingressar numa verdadeira escola, que no caso seria a família, seriam os pais, as mães. Só que essa escola, que deveria ensinar o amor, muitas vezes se transforma num reformatório cruel. Então, se nós estabelecermos uma comparação, por exemplo, com um cão, nós vamos perceber que após o nascimento dos filhotes, lá aproximadamente pelos 30, 40 dias, a mãe já começa a incrementar, a mãe já começa a promover o desmame. Com 30 dias, nós temos aí os filhotes que já conseguem andar, que já nascem os primeiros dentes, enfim, 30 dias é o suficiente para a natureza permitir essa possibilidade do desmame. O que é dependência emocional? Bom, o conceito está aí. É esse o conceito de dependência emocional. Como vocês podem perceber, a dependência emocional ela pode acontecer no seio da própria família, pode acontecer com amigos, com os filhos, daí o tema ser pertinente, né, sobre a maternidade, e pode, muitas vezes, na maioria das vezes, acontecer com parceiros, né? Seja o marido, seja o namorado, seja o noivo. Você deve estar se perguntando, mas como, que dependência é essa? Como que isso é notado no dia a dia? Na prática clínica, no consultório aqui, recebo vários pedidos e várias solicitações de pessoas, de mulheres, na maioria das vezes são mães, que me procuram dizendo o seguinte para mim: Marcos, eu estou num relacionamento, eu ingressei num relacionamento e não consigo sair do mesmo. É algo extremamente difícil. A pessoa sabe, ela tem consciência de que aquele relacionamento faz muito mal a ela, mas ela persiste, ela continua de um modo masoquista muitas vezes. Ela não reúne forças para dar um basta. Algumas mulheres e até alguns homens também costumam fazer uma analogia com um dependente químico. Da mesma maneira, eles travam uma luta incessante. Nessas relações existe uma estagnação existencial. A pessoa, é importante dizer isso, porque algumas mulheres, elas, apesar de bem-sucedidas profissionalmente, serem mulheres inteligentes, sensatas, perspicazes, elas não conseguem, quando se trata do relacionamento, gerenciar de um modo mais inteligente. Vamos entender então quais são as causas, o que leva a pessoa a ingressar e permanecer em relacionamentos doentios. Essas pessoas são dependentes. A dependência emocional, ela
tem uma similitude muito grande com as demais dependências. Hoje, na nossa sociedade, nós temos o dependente químico, o dependente do álcool, nós temos o compulsivo por compras, o dependente de comida, de jogos, e temos também o dependente de pessoas. Na verdade, são os dependentes do amor, do afeto. São pessoas viciadas em relacionamentos. Sem essa particularidade, a pessoa não consegue viver, ela sente uma angústia terrível. Então, são pessoas esfomeadas por amor, por afeto. Quais são as características? Como reconhecer se você é ou não dependente emocional? A fala das pessoas, das mulheres, em alguns casos, nesse caso particular, nós estamos falando das mulheres que são mães, elas falam o seguinte: Marcos, eu não sei o que seria de mim sem fulano. Não consigo imaginar minha vida sem essa pessoa. Então, podemos afirmar o seguinte: na dependência emocional, existe uma inundação de favores, um esforço enorme para que a pessoa agrade o parceiro. É interessante que existe uma cobrança muito grande em relação a essa mulher ser perfeita em todos os quesitos. Uma das características da dependência e do dependente emocional é que ele ingressa em relações onde ele exerce o controle da vida do outro. É um amor obsessivo. A pessoa ela se sente coagida a controlar o outro em todos os passos. Então nós temos aí os comportamentos de posse, de apego, o ciúme exagerado, o ciúme patológico. Então, uma das características que podemos aí dizer do dependente emocional é o ciúme excessivo, o comportamento controlador, os rituais de verificação. Enfim, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto seria a estagnação existencial. É muito comum a pessoa, ao lembrar dos relacionamentos que ela ingressou, ela perceber que, após aquele relacionamento, ela abdicou, ela abriu mão de sonhos. Que sonhos? Uma faculdade, continuar o seu curso, a sua pós-graduação, ingressar e sonhar com novas propostas de emprego. Então percebemos muitas pessoas que abrem mão de sua vida após ingressarem nessas relações. Então, a segunda característica seria a estagnação em vários setores da vida. Não só profissional, como acaba havendo um empobrecimento. O empobrecimento até mesmo das relações. Porque, em prol desse parceiro, a pessoa abdica de amizades, de sonhos, de hobbies, de atividades que ela tinha prazer
e que antes de conhecer determinada pessoa, de entrar em determinado relacionamento, ela fazia. E agora, após esse relacionamento, ela tem que pagar um preço muito alto. Qual preço é esse? O preço da estagnação, do empobrecimento relacional. O terceiro aspecto, atitude exclusivista. Nesse tipo de relacionamento doentio, onde o amor, na verdade, ele é confundido, não temos o amor, temos o pseudo-amor ou o apego, é uma relação exclusivista. Algumas pessoas costumam impedir que o outro se relacione, que agregue novas amizades. Então, é um amor patológico, né? É um amor doentio, que tem no apego o seu alicerce principal. E com isso, ele é extremamente exclusivista, não permitindo mais ninguém adentrar ou se avizinhar dessa relação. Com isso, as pessoas vão se afastando. Ninguém mais consegue conviver com aquele casal. No primeiro momento, pode parecer uma cumplicidade, mas na verdade temos ali um dependente emocional. A pessoa perfeita. Marcos, o meu marido, adivinha o que eu estou precisando. Marcos, o meu marido não me deixa faltar nada. Marcos, até pensei em tirar uma carteira de motorista, terminar a faculdade, mas segundo meu marido, isso é uma tolice, eu não preciso, ele pode me levar, ele pode me buscar, ele me dá o dinheiro que eu preciso, ele me leva para qualquer lugar, não me falta nada, ele me dá tudo, Marcos. Então, ele acha que é uma bobagem. Na verdade, temos esse tipo e esse perfil de pessoa. O outro aí, no primeiro momento, fica parecendo, essa solicitude exagerada, ele fica parecendo que é uma pessoa muito boa. O motivo por detrás disso é para deixar o outro cada vez mais inseguro, sentindo-se refém. É uma espécie de extorsão emocional. Olha, eu te dou tudo e você vive para mim, exclusivamente para mim. Então, tem um preço a ser pago aí. Qual o preço? O outro não desejar, porque na relação doentia, da dependência emocional, o que temos? Um homem que faz tudo, que provê tudo, que adivinha pensamentos, que é extremamente solícito, que é bom em todas as situações, não me deixa crescer, não me deixa fazer nada. Isso me diminui, isso faz aumentar em mim a crença de que sou incapaz. Portanto, muitas vezes, não tem problema nenhum em ser casada com um homem bom, um homem que seja gentil. Não estamos falando disso. Estamos falando daquele homem ou daquela relação em que a outra pessoa faz tudo para você. Faz mais por você do que faz por ela. Esquece dela, deixando você cada vez mais com a sensação de que você, para viver, precisa dele. Uma das características da pessoa com esse perfil, eu costumo dizer que é o homem gafanhoto, é uma praga, né? Inclusive tem um texto que eu convido a vocês, se puderem, a ler no site. Está aí o site, né? Existem vários textos lá, esse é um deles, sobre o homem gafanhoto. Ele tem pressa, ele mal te encontra e ele no primeiro momento, ele já quer agendar o noivado, o casamento, até mesmo uma gravidez. O homem, esse perfil de homem faz com que você fique muitas vezes assustada e muitas vezes acreditando também que encontrou a sua metade, o homem da sua vida. Na verdade, isso tudo é fruto da ansiedade, de querer promover em você a sensação de que você encontrou o príncipe encantado. E às vezes você precisa de acreditar nisso e acaba ingressando em relações com esse homem, que é o homem gafanhoto. Então, muito cuidado quando notar pressa em qualquer tipo de relacionamento. Não só do homem. Muitas vezes você encontra uma pessoa, uma amizade começa a ser formada. No primeiro momento você vê que aquela amizade acontece de uma forma muito rápida. Algumas pessoas dizem assim: encontrei a minha alma gêmea, encontrei essa pessoa que não sei como fiquei tanto tempo sem ela. As coisas acontecem num processo veloz. E isso é uma característica das pessoas que querem e que têm esse tipo de personalidade. Uma das coisas, os rótulos, né? Uma das coisas que as mães devem tomar cuidado e os pais
São aquelas brincadeiras inocentes, o homenzinho da mamãe, a princesinha do papai. No primeiro momento, pode ser apenas uma brincadeira, mas temos que entender também que esse homenzinho da mamãe amanhã vai se tornar um homem e que, de certa forma, não vai ser mais da mamãe, vai ser de outra mulher. Essa princesinha do papai não vai ficar sempre enclausurada nesse castelo e nem tendo vida de princesa, ela vai precisar se tornar uma mulher. Esse homenzinho e essa princesinha um dia se transformam em adultos. Eles vão ingressar em relacionamentos. Só que muitas vezes estão buscando figuras e relacionamentos semelhantes ao que tiveram da princesa e do homenzinho. Então, claro que não vão encontrar. É importante nós entendermos e alertarmos as mães para não usar o filho, em qualquer hipótese, e confundir as suas emoções. É importante, então, que esse filho preencha nessa família um local que não venha gerar maiores problemas. Mas muitas vezes essa frase do homenzinho da mamãe é porque existe uma lacuna no lugar de pai. Isso, uma lacuna. Às vezes esse pai não está fazendo o papel de pai. Então, essa frase acaba encontrando consonância com esse ambiente vago, com esse papel vago. Não precisa ser o pai presente ou o pai biológico, mas pode ter uma outra pessoa que preenche esse local. A princesinha do papai, ela pode estar preenchendo também uma fenda, uma abertura, uma ausência dessa mãe na relação mãe-pai. Quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos a teoria do desenvolvimento emocional, as fases por que ela passa. Uma delas é o complexo de Édipo. Então, quem quiser se debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, aconselho que faça alguma leitura, que entenda um pouco o desenvolvimento psicossexual, enfim, e a formação da personalidade. Aqui, infelizmente, a gente não vai poder dar tanto prosseguimento a isso. Mas hoje nós temos mães, no atendimento prático, no consultório, de filhos que não conseguem dissolver essa relação que já deveria ter sido dissolvida e resolvida lá na infância. São filhos infantilizados por mães que os tratam como ainda os homenzinhos da mamãe, como crianças, como meninos ainda regredidos, que não assumiram responsabilidade nenhuma. Esse menino está buscando padrões doentios, adoecidos, que ele trouxe da infância. Essa menina também está buscando padrões adoecidos da infância. Ou seja, buscando reeditar na vida adulta relações infantilizadas. E daí a chance da pessoa ingressar em relacionamentos doentios. É muito interessante isso, porque atendo pessoas que falam assim às vezes comigo: Marcos, morro de medo de parecer como minha mãe. Marcos, tenho medo de ficar como meu pai ficou. Marcos, tenho medo de ter o casamento que minha mãe teve. Me apavora. E aí, você conversando um pouco mais com a pessoa, você vai percebendo que a pessoa está tendo exatamente, se aproximando cada vez mais do tipo de relação que ela tanto quer evitar. Ou seja, muitas vezes a forma de fugir daquele problema ou a forma de evitar aquele problema acaba fazendo com que a pessoa se aproxime ainda mais do padrão, do padrão familiar que ela teve. Então, se você quer proteger o seu filho no dia de amanhã, dele ser um dependente emocional, ensine ele a amar-se a si mesmo. Dê a ele condições de se sentir digno de ser amado, uma reserva emocional, que não faça com que ele fique... Porque eu costumo dizer o seguinte, que o dependente emocional, ele é um esfomeado pelo amor, um viciado no amor. Ele precisa de relações, de pessoas
que escolham para ele, de pessoas que aconselhem, de pessoas que apontem o caminho, de pessoas que estejam o tempo inteiro tratando-o como criança. Na verdade, o dependente emocional está no corpo de adulto, mas as emoções de criança. É muito fácil de entender o dependente emocional como uma criança que não cresceu, neurotizado. E acredito e tenho certeza que você não vai querer deixar o seu filho repetir padrões adoecidos que você ora fez, ou que esteja fazendo, ou ora fez. Porque essa comunicação ela é muito subliminar. Não tem como. Às vezes algumas mães falam assim para mim: Marcos, mas isso é tranquilo, eu disfarço, o meu filho nem percebe, eu tenho meus problemas lá na minha relação, mas meu filho não percebe. Claro que percebe. Percebe e muito, muito além do que você imagina. O perdão, dos pais é interessante porque eu percebo o seguinte: a mágoa, o ressentimento que porventura você, mãe, hoje ainda tem do seu pai ou da sua mãe, qualquer coisa mal resolvida que você teve lá no passado e hoje você sendo mãe. Então, assim, é importantíssimo que você refaça isso, perdoe de alguma maneira, que você resolva isso internamente em você. Porque qualquer coisa, qualquer pendência do seu passado, enquanto filha, enquanto filho, faz com que você, hoje, na posição de mãe, acabe reeditando de maneira inconsciente os padrões adoecidos, os padrões mal resolvidos que você teve lá no seu passado. Então, quando nós temos a oportunidade agora de estarmos no lugar de pai, esse lugar só pode ser desempenhado com sucesso se você refez e se você quitou a sua dívida com as lembranças do seu pai, da sua mãe. Qualquer tentativa de esquecer isso faz com que você possa repetir esses padrões adoecidos. E isso, com certeza, afetar a criação do seu filho. Mas aí você deve estar se perguntando assim: Marcos, eu reconheço isso tudo que você falou, eu esmolo atenção, eu tenho uma atitude de querer suprir todas as necessidades do meu parceiro ou do meu filho, eu tento adivinhar todas as necessidades e todas as possibilidades que eu consigo ver na relação que eu tenho com o meu parceiro, com o meu filho. Eu não suporto imaginar que eu não seja uma boa mãe. Eu sempre me esforço constantemente para ser uma boa mãe, ou uma boa esposa, ou uma boa mulher. Mas como fazer para sair dessa situação? Como conseguir lidar com isso? De modo geral, eu percebo, as pessoas, é claro, que a pessoa percebe que ela não tem força. Ela tem até vontade, mas ela não consegue reunir instrumentos. O caminho é o que? A pessoa se conhecer. Fazer um retorno a si mesmo, de modo geral, é pela terapia. A pessoa se permitir conhecer para ela rever relações. Porque eu percebo, você conversa com uma mulher dependente emocional, uma das características dela, ela não consegue ficar sem se envolver. Como se fosse uma droga, uma substância. Então, termina um relacionamento e já ingressa em outro relacionamento. As pessoas costumam se auto-intitular de carentes. Então, tem um relacionamento, você faz uma entrevista com a pessoa e você percebe que nos últimos anos ela sempre se relacionou. Na verdade, ela não se relaciona, ela devora o outro, ela engole o outro. Então, essa relação adoecida, esse padrão, faz com que a pessoa, todas as relações dela, sejam pautadas e tenham uma semelhança muito grande. Então, você que está assistindo o vídeo, você deve se perguntar o seguinte: as pessoas que eu me envolvi nos últimos tempos tinham o mesmo perfil? Tinham o mesmo caráter? De modo geral, são homens inescrupulosos, são homens cafajestes, são homens
com desvio de caráter são homens indisponíveis, ou seja, são homens que não estão emocionalmente naquela relação. E a mulher assume para ela a necessidade, muitas vezes, de controlar, de salvar eles pela via do amor. Ou em outros momentos, se colocando também como pessoas incapazes. Então, é um casamento perfeito. Ora, eu sou a fraquinha, coitadinha, e tem alguém que vai me salvar. Esse alguém pode ser quem? O filho, a maternidade, pode ser o marido, pode ser o noivo, pode ser o namorado, pode ser a mãe, pode ser o pai. Ou seja, sempre existe aquele que vai salvar a pessoa. Então a pessoa coloca na mão de outro a responsabilidade sobre a vida dela. Olha, cuida de mim, eu não tenho condições. E quase sempre ela encontra alguém que está disposto a cuidar, a ser o bonzinho, o faz tudo, o que é compreensivo, o que adivinha pensamentos, o que faz todas as vontades. De modo geral, é aquele tipo de homem. Para que isso? Isso é bobagem. Você não precisa de trabalhar. Eu te dou tudo. Não te falta nada. Você tem tudo comigo. Alguns homens chegam a dizer e falar e comentar com a esposa que eles podem ser até os psicólogos. É interessante isso, porque a mulher dependente emocional, ela coloca na mão do outro a vida dela. Ela é como se ela dissesse e colocasse uma procuração, uma nota promissória em branco. Olha, resolva para mim. Recentemente, atendendo uma pessoa no consultório, uma mulher precisava de fazer atividade física, porque ela tinha uma questão de saúde, e ela falou assim comigo: Marcos, eu tenho que pedir e ver se o meu, na época, noivo, vai deixar eu fazer essa atividade física. Ou seja, ela colocou na mão dele a responsabilidade que deveria ser dela. E isso muitas vezes sob o verniz do amor, do cuidado, do zelo. Então, essa confusão do que é amar, essa confusão do que é ser sujeito do seu desejo, acontece aonde? Lá na maternidade. Lá na infância, nos primeiros anos, nos primeiros momentos de vida. Os professores são os pais. Muitas vezes não têm condições de entender o que está acontecendo com esse novo ser que chegou. Colocando responsabilidade demais, ora super protegendo, ora abusando, né? Não estabelecendo relações de hierarquia, uma intimidade muito grande. Eu vejo muitos pais hoje falarem assim para mim: Marcos, eu sou amigo do meu filho. Ficou chique demais a mãe falar que é amiga. Ótimo. Só que é importante os pais lembrarem que essa relação horizontal, a amizade, ele tem na escola vários amigos. Então temos muitos pais que são amigos, mas esquecem de ser pais, esquecem de ser mães. Então essa linearidade, essa relação muito próxima, essa relação muito igual, muitas vezes sobrecarrega também o filho. Então é um momento para que você pense o seguinte: como estou me relacionando? O que eu estou depositando nesse filho? O que eu estou depositando nesse meu relacionamento? Né? Eu estou esperando o que com isso? Isso é amor que eu tenho? É apego?